Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu espero que esse vídeo alcance vidas, corações, famílias. Este é o nosso objetivo, de falarmos da palavra do Senhor. Gostaria de meditar com os irmãos Cantares, no livro de Cantares, Salomão escrevendo Cantares. Ele fala uma palavra que muito me chama a atenção. Ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 15, ele diz as seguintes palavras: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Apenas este versículo para nós meditarmos um pouco neste livro de difícil até de interpretação. Precisa ser uma interpretação espiritual, sabendo que Cristo e a igreja, a ênfase de Cantares, é o amor de Cristo para com a igreja. Certamente há uma história que aconteceu entre o rei Salomão e a Sulamita, mas trazendo para o nosso lado espiritual, é Cristo e a igreja. Isto é fato, é real, é notório nas páginas da Bíblia. O que me chama a atenção é quando Salomão, preocupado, ele vai dizer: apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha que estão em flor. Todos nós sabemos, meus amados irmãos, que tudo começa com pequenas coisas. Eu já disse em outras vezes, e volto a repetir, que nada acontece em uma grande proporção, ou quase nada. Há exceções, mas tudo em nossa vida são etapas e são coisas que vão acontecendo dia a dia, e quando nós vamos tomar conta ou quando vamos dar conta, já tomou uma proporção muito grande. Uma provocação ou alguém que chega a brigar, nunca chega já brigando. Houve alguma coisa por trás, ou uma discussão, ou uma fala mal interpretada ou falada, que gerou uma briga. Ninguém começa brigando do nada, chegar batendo em outra pessoa, ou qualquer outra coisa que nós podemos dar exemplos. O que Salomão está querendo dizer, quando ele fala apanhai as raposas e as raposinhas, ele está querendo dizer: tira os pecados grandes, mas tira também os pecados pequenos. Aquele que agrega pequenas coisas na sua vida e que não são benéficos, vai trazer grandes malefícios para a sua vida espiritual. Quando eu agrego na minha vida pequenas coisas que parecem ser nada, com o passar do tempo, ela vai ganhando grandes proporções na minha vida e o tombo será fatal. Quantas pessoas, quantas vidas deixaram de servir a Deus, quantas vidas caíram no erro por pequenas coisas cometendo no seu dia a dia. Uma mentirinha de cá, outra mentirinha de lá, uma falha aqui, outra falha lá, um tropeção aqui, outro tropeção ali, e quando vê, já está formada uma grande confusão, aonde só Jesus pode dar a solução. Então, um conselho para Salomão, dizendo para os cuidadores que cuidavam daquela vinha, e todos nós sabemos que a vinha, ou o suco da uva, ou o vinho dentro da Bíblia, para nossa ilustração, ou para trazendo para o nosso lado espiritual, simboliza a alegria. Todo mundo sabe disso. Então o que Salomão está dizendo é que a nossa alegria está se aflorando, e se eu não tirar as raposas ou os pecados, e não também tirar as raposinhas ou as pequenas coisas que eu acho, não tem problema, é só uma coisinha, não tem problema, é só ou um pouco de coisa, não tem problema eu ouvir uma música do mundo, não tem nada a ver. O que tem? Deus também gosta de música, muitas pessoas vão pensar. Então são pequenas coisas. O que tem eu ir no bar? Eu estou tomando um guaraná, eu não estou bebendo junto com os amigos.
O que tem eu estar em tal lugar? Eu não estou fazendo nada, eu estou apenas conversando com o meu amigo. O que tem eu usar uma roupa assim? Não tem problema, eu estou usando apenas uma roupa, porque Deus quer o meu coração. São pequenas coisas que nós precisamos tomar muito cuidado. E o que acontece em nossa vida, o que acontece com muitas pessoas e tem acontecido no nosso meio, o nosso meio evangélico hoje, o mundo gospel entrou de uma vez só ou foi entrando aos poucos e tomou uma grande proporção? Note-se bem como que as coisas vão acontecendo. O divórcio no Brasil começou numa grande proporção igual é hoje, ou foi em pequenas proporções até que as pessoas se acostumassem a divorciar-se? É normal, eu caso hoje, se não estou bem, separo e depois eu caso de novo. É normal no mundo gospel aparecer pessoas fazendo, cobrando dinheiros, prateleiras tem de cheio, tem de vários valores que você pode, depende da popularidade daquele cantor ou daquele pregador. Ora, se nós analisarmos que Paulo vai dizer que o obreiro é digno do seu salário, vamos analisar nessa analogia, pegando base bíblica. Paulo vai dizer, o obreiro é digno do seu salário. Concordam comigo? Paulo disse isso, e isso é verdade. Concordo com Paulo. Se eu sou digno do meu salário, eu posso então cobrar aquilo que eu quero? Foi isso que Paulo estava dizendo quando ele escreveu a carta dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Quando ele disse para Timóteo, o obreiro é digno do seu salário. Não se coloca o boi para trabalhar enquanto debulha. É isso que ele estava querendo dizer? Ou ele estava querendo dizer que todo obreiro é digno de viver do seu salário, mas daquilo que os irmãos podem dar? Uma igreja que tem condições de sustentar o seu pastor, muito bem, mas eu cobrar para fazer tal coisa, eu acho fora do comum. Eu acho grande absurdo. O que eu acho mais absurdo ainda é os pastores que deixam membros dele, que pregam, que louvam, que tem capacidade também, tanto quanto o outro de fora, vir pregar, e Deus operar, mas eles preferem pagar 5, 3, 10, 15, 12 mil para vir pessoas de fora em nosso meio para ministrar, para louvar a Deus. Será que na nossa igreja não tem pessoas que louvam a Deus? Será que na nossa igreja não tem obreiros, irmãos, irmãs capacitados que preguem tanto quanto estes homens que estão na mídia, ou é a mídia que impõe? Você precisa trazer ele, porque isso vai trazer pessoas e pessoas vão render-se a Cristo. Olha, eu quero vos dizer que sinônimo de multidão não é sinônimo de conversão. Um exemplo bem nítido para você ter uma noção do que é a palavra de Deus. Jesus, quando caminhou na terra, uma grande multidão o seguia. Não é multidão como estes homens aí têm, que vai na igreja 2, 3, 4 mil pessoas, não. É grande multidão que seguia Jesus. Mas quando Jesus discursou o que é o evangelho, o que é querer o reino de Deus, todos viraram as costas para ele e só ficaram os 12 apóstolos. Quando Jesus olhou para eles, disse: querei vós retirar-vos também, porque a minha mensagem eu não vou mudar por causa de vocês. A mensagem do reino é esta, se quiser aceitar, vocês aceitam. Eu não vou pregar para massagear ego de ninguém. O reino do céu é desse jeito. Se quer subir, renuncia-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me.
Foi o que ele disse para o rico, para aquele jovem rico, foi para que ele disse para aquele homem que queria o seguir. Ele disse: ó, raposas do céu, as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Tome a tua cruz. E agora estes homens que pregam, que vêm com uma eloquência, e a multidão alvoroçada glorifica, pula, sentindo a presença de Deus, mas quando o pregador vai embora, parece que leva a unção de Deus junto, e a igreja continua da mesma forma. Isto não é evangelho puro. O evangelho transforma. O evangelho me faz querer estar na igreja. A palavra de Deus, quando ela penetra dentro do meu coração, ela faz eu querer mais de Deus. Ela faz eu ser como terra seca, que tem sede de chuva. Mas as pessoas, quando chegam num congresso, lota a igreja lota. Se falar que vem pregador de fora conhecido, cantores conhecidos, lota. E o que mais me chateia, o que mais me deixa pasmo, é de cantores falar que vão fazer show. Ora, irmãos, eu não estou indo fazer show. Se eu fosse cantor, se eu tivesse esse dom de cantar e tivesse na mídia, eu não falaria nunca que eu estaria fazendo show. Eu estaria indo adorar o Senhor. Se eu estivesse na mídia e fosse pregar, eu não estaria fazendo uma viagem de passeio, eu estaria fazendo a obra de Deus. Eu não cobraria. Mas cada um vive aquilo que bem entende. A minha mensagem é: tira as raposas, tirai também as raposinhas, aquelas que vão crescendo, porque a raposa grande um dia foi raposinha, e a raposinha, se não tirar, ela vai ser grande. E o problema é que ela tem destruído a vinha que está em flor. A igreja está florida, está começando a dar fruto, e ela vai dar fruto, mas as raposinhas e as raposas não deixam. Por que a igreja não está vingando, irmão Elias? Porque as raposas estão em nosso meio, as raposinhas estão em nosso meio, então vamos tirá-la. Vamos tirá-la de que forma? Pregando a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, o evangelho que cura, o evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que faz a sua vida fazer uma conversão. O que é conversão? Virar na contramão. Você está indo para lá, volta para cá. Faz uma volta, faz uma conversão. Quem dirige sabe o que é uma conversão. Então nós precisamos mudar de rota. O que nós estamos fazendo é entrando num caminho, e num caminho quase sem volta, se nós não despertarmos. Então a palavra fica para a tua meditação e para a minha. Eu também preciso tirar as raposinhas que querem entrar na minha vida, que querem entrar na minha vinha, que querem entrar no meu casamento, no meu lar, na minha família, na minha igreja. Eu preciso. E não tem essa de porque eu não sou pastor, eu não posso falar contra o pecado. Ah, você não é pastor, você não tem autoridade. Não tem isso. Eu sou servo de Deus. Eu também sou igreja. Eu também sou templo de Deus. Não tem isso. Você é templo de Deus. Quando nós nos reunimos, somos igreja. E a cabeça da igreja é Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. É lógico que você pensou, irmão, você está falando... Não, nós precisamos respeitar as nossas autoridades eclesiásticas. Por isso tem pastor, por isso tem evangelista, por isso tem presbítero, por isso tem diácono, tem cooperador, tem círculo de oração, tem mocidade, tem um grupo de varões, tem um grupo dos adolescentes, tem um grupo das crianças. Há uma hierarquia. É lógico, é evidente, não vou passar por cima, mas eu não posso me calar. Quando Pedro era muito mais velho que Paulo, Pedro estava num ato que não agradou a Paulo. E nem por isso, por Pedro ser o pastor que estava na mídia daquele tempo, Pedro era o homem, era o tal, era aquele que falava, a sombra de Pedro curava pessoas. E nem por isso Paulo deixou de repreender. Quando Pedro estava com judeus era uma coisa, e quando estava com gentil era outra. Paulo poderia ficar muito quieto. Eu estou novo aqui, eu sou novo, eu sou só membro. Que isso, irmãos? Que isso? Em que mundo nós
vivemos que os irmãos já não têm mais autoridade para falar. Se eu subir no púlpito, eu tenho que falar aquilo que o pastor quer, ou eu falo aquilo que a Bíblia está pedindo para que eu fale? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não é palavra de homens, é palavra de Deus. Então é isso que eu quero vos dizer. Tirai as raposas e as raposinhas. Começa tirando as raposas e a raposinha, as grandes e as pequenas coisas da tua vida, da tua casa, da tua igreja, da tua família. Então você verá que a vinha vai florescer. E da vinha você tira a alegria. Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus.